Olá, meus amados irmãos, quero saudá-lo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez estamos aqui, eu sou o pastor Ricardo e quero trazer uma mensagem da parte de Deus, uma mensagem de esperança. E essa mensagem está baseada no livro de Apocalipse, versículo de 1 a 7. Eu gostaria de começar deixando apenas o versículo 7 com os amados, que nos diz o seguinte: ao que vencer, herdará essas coisas, e eu serei Deus, e ele será meu filho. Repetindo, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E por conta desse versículo eu intitulei essa mensagem Ao que vencer. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção nas promessas feitas para mim, para você, para nós, Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa visão que João teve no capítulo 7 do capítulo 21 é uma visão que já está de posse. A igreja já se encontra de posse. Sabe por quê? Porque fazemos parte do corpo de Cristo. Essa promessa é para a igreja. E nós, como fazemos parte do corpo de Cristo, já estamos de posse desta promessa. O versículo 1, João começa dizendo que ele viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Irmãos, o apóstolo João ele foi agraciado com uma visão maravilhosa, uma visão indescritível. Ele até relatou o que ele viu, mas provavelmente nós não fazemos ideia como será ou como é esse novo céu e uma nova terra. Ele viu esse novo céu e essa nova terra. E há muito tempo ela já tinha sido anunciada pelos profetas. Deus já havia revelado aos profetas esse novo céu e essa nova terra. E nós encontramos registrado no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 17, que nos diz exatamente o seguinte: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O que Deus anunciou por intermédio do profeta, o apóstolo João viu um novo céu e uma nova terra, tal qual Deus já havia revelado aos profetas. E na visão que João teve, o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado. Por isso que agora ele vê um novo céu e uma nova terra. Mas não é só isso. Nos versículos 2 e 3, João continua dizendo o seguinte: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.
Então, o apóstolo João não só viu o novo céu e a nova terra, como ele também viu a cidade santa. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. E ele descreveu como uma esposa enfeitada para o marido. Então a Jerusalém que descia do céu é o tabernáculo de Deus com os cristãos, o que nos leva a crer que se trata da igreja de Cristo, amém, irmãos? Então João viu, além do novo céu e nova terra, ele viu a igreja de Cristo descendo para se encontrar com Deus, porque Deus já estava na terra através de seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, e diz no final desses versos que Deus estará com os homens e nós seremos seu povo e ele será o seu Deus. É claro que essa promessa ainda fala no futuro, porque fala para aqueles que ainda não se converteram, porque os que já se converteram, quando diz será, está falando para aqueles que ainda vão fazer parte, porque para nós que já fazemos parte, Deus já habita conosco, Ele é o nosso Deus, né? Então essa promessa, ela já se cumpriu na igreja, porque cada cristão, ele é templo e morada de Deus. Tanto o Pai quanto o Filho fazem dos cristãos morada, porque Deus habita em nós, através do Espírito Santo, não é mesmo? E no verso 4, irmãos, continua na revelação que foi dada a João, está dito assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, pelo fato de Deus passar a habitar com os homens, somente haverá alegria, pois a alegria do Senhor é a força do povo de Deus. Está lá escrito em Neemias, capítulo 8, versículo 10, no finalzinho do versículo 10. Então diz aqui que Deus enxugará toda a lágrima dos olhos dos que habitarem a nova terra. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor ou clamor. Isso porque as primeiras coisas concernentes à primeira criação são passadas. Se não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, consequentemente não haverá nenhuma pandemia que poderá nos apavorar. Então, irmãos, fique tranquilo. Se hoje você olha em sua volta e vê um cenário desanimador, e isso te traz lágrima aos olhos, fique tranquilo. Se você é igreja, se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, você vai habitar no novo céu e na nova terra, e Deus enxugará dos nossos olhos, dos seus olhos, toda lágrima. A igreja de Cristo já é participante dessa promessa, pois possuímos comunhão plena com Deus. Deus é vida, e ao habitar os cristãos, produz vida em abundância, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, irmãos? E ainda no versículo 5, ele diz que o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve,
porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O apóstolo João, em visão, ouve o que estava sentado no trono dizer: eis que faço nova todas as coisas, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo, em poder e glória, dá por concluída a obra da nova criação. Então, Cristo ordena que o apóstolo João escreva o que ouviu, pois a palavra de Cristo é fiel e verdadeira, pois quem as diz é fiel e verdadeiro. E ainda continua João relatando a sua visão. No versículo 6 está escrito: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem vencer, ou melhor, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Cristo é o Alfa e o Ômega. Dá por concluído todas as coisas. E naquele dia, irmãos, quando nós estivermos lá na glória, a promessa, a visão, diz que quando nós estivermos nesta cidade, ou melhor, na nova terra, que a cidade somos nós, diz que naquele dia, a quem tiver sede será saciado de graça com a fonte da água da vida. Então eu quero te dizer uma coisa, irmãos, que esta promessa já foi cumprida em relação à igreja, pois Cristo mesmo disse, lá em João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, irmãos, nós que já estamos em Cristo, nós que já somos igreja, nós que já fazemos parte da igreja, nós já bebemos dessa água, nós já jorra um rio de água, já flui um rio de água em nós, porque nós já bebemos da água que Cristo nos deu. Mas para isso, precisamos ser igreja, precisamos ser igreja de Cristo. E ele termina essa visão no 7º versículo, capítulo 21, dizendo: quem vencer, ou ao que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que privilégio, né, irmãos? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele é o nosso Deus e nós somos filhos de Deus, porque nós o aceitamos. A mensagem que o apóstolo João ouviu de Cristo diz que a igreja é mais que vencedora. Nós somos mais que vencedores, irmãos. Mas para isso nós precisamos permanecer até o fim. Se você começou, mas saiu, está fora, você não vai fazer parte. Para fazer parte precisa estar dentro, precisa ser vencedor, precisa fazer igual Paulo, quando estava nos seus últimos dias, disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então você precisa lutar contra tudo e contra todos nesse mundo mal, contra doenças, contra epidemias, mas você não pode, de maneira nenhuma, retroceder. A igreja já está de posse da vitória por aquele que nos amou. Aqueles que vencerem herdarão todas as coisas concernente à nova terra
e terão Cristo por Pai, e Ele será o seu Deus. A igreja possui, irmão, posição privilegiada desde a ascensão de Cristo, pois todos os que creem em Cristo, segundo o Evangelho, são mais que vencedores por aquele que os amou. E concluindo essa palavra, irmãos, quero te dar um conselho, um aviso. Não perca de vista as bênçãos concedidas por Deus através de Cristo, por causa da presente aflição, por causa das dores que nos assolam, por causa de pandemia, pois elas nada são comparadas com as riquezas da glória preparada para nós. Antes, considera Cristo, que desprezou a afronta e venceu todas. Então, nós devemos fazer o que está escrito em Hebreus 12:2, que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, para nós estarmos com Deus, precisamos, irmãos, passar por cima disso tudo e lembrarmos que algo melhor, glorioso, está nos aguardando. Irmãos, se Cristo suportou a cruz, tudo que vier abaixo disso é para nós suportável. Não desanimes, não perca sua fé. Lembre-se do que está preparado para nós, mas só para os que vencerem. E que Deus nos abençoe nesse dia. Amém.